Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campo. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Em breve também no canal 12 da NET. E nós vamos trazer a partir de hoje informações sobre os humores do tempo do mercado financeiro e também do que está rolando nos jornais e TVs. E vamos começando pelo tempo em Brasília. Segundo o Inmetro, o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo nublado com previsão de chuva no Distrito Federal. Temperatura mínima foi de 18 graus, a máxima deve chegar aos 32. Em várias regiões do Brasil, principalmente do Centro-Oeste e Norte, previsão de chuva sem muita variação nas temperaturas. E as bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações moderadas. Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,33% hoje, a 2.603,30 pontos, apagando apenas uma fração do tombo de 2,3% do pregão anterior. O dólar aqui no Brasil ontem fechou em baixa de menos 0,65%. Hoje ele abriu o mercado com uma alta de 0,2%, mas a tendência é de baixa. E a Bolsa de Valores reage bem mesmo diante do clima eleitoral. O mercado está otimista com a possível eleição de Bolsonaro. Também podemos destacar hoje, Voit, o site Antagonista, que ele está bem recheado. Está falando que o Temer acata pedido de Bolsonaro e não nomeia novos diretores para a Caixa. Haddad diz que Boulos poderá ir para as ruas e queimar pneus no seu governo e que nem a Folha de São Paulo aplaude o estelionato eleitoral do PT. O antagonista pegou forte hoje. Com certeza, ele ainda faltou destacar aí a água que o Mano Brown colocou no chopp do PT ontem à noite lá na Lapa. Entre outras coisas, estava todo mundo, Boulos, Manuela, Haddad, toda a turma do PT. Um show com Chico Buarque, e o Mano Brown chegou e disse assim, ó, a eleição está, em síntese, né? A eleição está terminada, o PT perdeu a voz das ruas e se quiser conquistar isso aí tem que voltar lá para a base. Essa causou um mal-estar que até hoje deve estar todo mundo se perguntando, por que nós convidamos o Mano? Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos destrinchar todo esse cenário pré-eleições com o professor e cientista político Ricardo Caldas, nosso convidado muito especial de hoje. Nós já voltamos.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério. E Campbell, hoje estamos recebendo novamente a presença de um dos mais profundos conhecedores da política brasileira, o professor e cientista político, Ricardo Caldas. Muito bem. É presença obrigatória, né, Voit? Com certeza. Afinal, nós precisamos de um especialista para analisar esse cenário conturbado em véspera de eleições. Professor Ricardo Caldas, é um prazer novamente tê-lo aqui conosco. Como é que o senhor analisa este momento da política brasileira? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, as generosas palavras que foram ditas, né? Eu diria que eu não lembro de um contexto tão conturbado desde a eleição do Collor, em 89. Isso já praticamente 30 anos atrás. Naquele momento a gente tinha dois candidatos bem polarizados, né? O Collor com uma linha bem de centro-direita, né? E Lula centro-esquerda, sem nenhum dos dois com uma tendência ao centro, né? E depois nós tivemos o governo Fernando Henrique, que aí houve uma certa, entre aspas, uma certa calmaria, né? O Fernando Henrique conseguiu ser eleito no primeiro turno, nas duas vezes que ele concorreu. E depois, a partir de então, tanto Lula quanto a Dilma, nós sempre tivemos segundo turno. Então, desde então, mesmo Lula não conseguiu ganhar nenhum em primeiro turno. Mas não era uma polarização ideológica tão forte. Esse momento realmente está muito polarizado. E aí eu diria que qual é o ingrediente novo, na minha opinião? É a força das mídias sociais, que realmente ninguém esperava. Todo mundo sabia que as mídias tendiam a crescer. Eu mesmo dei algumas entrevistas aí dizendo que eu achava que ela só ia entrar para valer nas próximas eleições, em 2020 ou em 2022. Mas realmente o pessoal se antecipou e elas entraram com força total. É a força das mídias e a força das ruas, né? Porque ela trouxe a mídia, trouxe a força da rua, né? Exatamente, é difícil separar um do outro, né? Muito bem colocado, né? Desde as intervenções que foram feitas, né? As manifestações, né? Contra a presidente Dilma no segundo mandato, né? A gente já viu que o termômetro mudou um pouco, né? Então a gente teve uma participação muito grande, também com outro elemento novo, que foi o início de manifestações de grupos de centro-direita e direita. Porque desde 89, o mais forte eram manifestações de centro-esquerda e esquerda, né? Sim. Mas com o governo Dilma nós temos um fenômeno oposto. A gente começa a ter uma mobilização agora de grupos conservadores que pedem para ser mais ouvidos e tiveram, na minha opinião, um papel fundamental, né, no processo de impeachment da presidente Dilma. E, como a gente fala em ciência política, houve um deslocamento do eleitor brasileiro do centro para a centro-direita. Então, isso obrigou os candidatos a se recolocarem na corrida eleitoral. Agora, como é que o senhor analisa esse praticamente um fenômeno que desintegrou as candidaturas de Alckmin, Marina, Álvaro Dias e todos os demais? Eles não souberam ler, fazer a leitura destas eleições com mídias sociais e com rua? Certamente que não, mas tem um outro fator também que aí eles não tinham controle, que era a questão de você desejar um nome novo. Então eles estavam muito ligados, todos eles, mesmo a Marina, mesmo o Álvaro Dias, o Alckmin então nem se fala, ao sistema político existente, né? O Alckmin já com 16 anos como governador de São Paulo. Pois dois governos, com uma pausa, né? Dois governos, duas vezes como governador de São Paulo. Então as ruas queriam nomes novos e você não tinha esses nomes. Ou eram nomes muito, talvez, extremistas, o caso do Boulos, né? O próprio Cabo Daciolo também, né? Um de um lado, outro do outro, né? Então, nenhum dos nomes conseguiu se viabilizar como uma alternativa interessante, nova, né? A Marina tentou, mas aí eu acho que foi um problema dela pessoal, ela está com dificuldade de se posicionar, ela está sem mensagem, né? Então ela não consegue se posicionar nem como ambientalista e nem como líder conservador evangélico. Então, e nem como líder política, né? E acabou que ela se perdeu um pouco, na minha opinião, politicamente. Tanto é que ela chegou a 20% das intenções de voto e acabou com 1%. Ela é um fenômeno ao contrário, né? Assim, do que não fazer, né? Nesse passo, então, professor, o Bolsonaro vem com um apelo muito mais forte, é isso, apelo muito mais forte e uma mídia, uma campanha não tradicional. Não se esqueçam que ele começou a campanha dele em final de 2014, quando ele foi eleito deputado. Ali ele já começou a campanha dele para presidente da República. Então são 3 a 4 anos direto nas mídias sociais. Como ele não teve tempo de televisão e provavelmente ele já antecipando que não teria, então ele nunca contou com tempo de TV. Então a campanha dele é toda mídias sociais, WhatsApp e redes sociais. Bom, nós vamos querer saber a opinião do professor Ricardo Caldas a respeito do que é o fenômeno, o mito
O que aconteceu para que Bolsonaro chegasse aonde chegou? Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e nós já voltamos. Estamos retornando com o Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo KTV, brevemente no canal 12 da NET e também no nosso site www.diretodebrasilia.com.br. Estamos recebendo aqui hoje o professor Ricardo Caldas, professor e cientista político. Professor, ficou a pergunta: fenômeno, mito, o que aconteceu com Bolsonaro para chegar onde chegou? Antes de mais nada, eu diria que ele é um personagem, ele criou um personagem, né? Então, ele criou esse personagem de uma pessoa, de um político que combate a corrupção, que tem valores morais fortes, que é uma pessoa que se coloca como conservadora. Havia um espaço vazio dentro desse espectro de centro-direita, né, que não tinha sido preenchido. O último a preencher foi, como a gente sabe, o Collor, né? Fernando Henrique nunca se posicionou como uma pessoa de centro-direita. Ele sempre se dizia de centro, alguns graus à esquerda, né? O Fernando Henrique. Então acabou que esse grupo, né, esse espaço político não tinha dono. Que era uma tendência mundial até, né, professor? Houve uma onda conservadora, está havendo uma onda conservadora na Europa, né? A gente teve a entrada de vários partidos de direita, e aí sim, extrema-direita no parlamento, tanto no parlamento alemão, no parlamento sueco, parlamento norueguês, dinamarquês. Na própria França, a extrema-direita chegou ao segundo turno das eleições, né? E nos Estados Unidos, o candidato conservador, né, que é o Trump, como a gente sabe, foi eleito, né, por motivos diferentes. Na Europa, a questão da migração, que os habitantes locais, né, não querem mais tantos imigrantes, né? E no caso dos Estados Unidos, eu diria que houve uma onda liberal muito forte com o governo Obama, avanço de questões polêmicas como aborto, união de iguais e tal, e o Trump vem com aquele discurso de resgatar os valores tradicionais, né? Então, a migração também foi importante, mas foi secundária, na minha opinião, no caso dos Estados Unidos, não foi o tema central. E na Europa, imigração primeiro, valores conservadores tradicionais em segundo. E no caso do Brasil, que a questão imigratória não é o nosso tema central, embora ela apareça marginalmente, a questão do Roraima, por ali, mas não é um tema central do debate político, ele trouxe justamente os valores conservadores. Aqui, e nesse ponto, se assemelha muito, eu gosto de traçar muitos paralelos entre a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Trump nos Estados Unidos. Os mesmos métodos, as mesmas táticas, as mesmas estratégias, mobilização de setores conservadores da sociedade. Espaço vazio,
campanha de baixo custo, uma campanha econômica feita nas mídias sociais. Você tem um adepto, o adepto compartilha na rede dele e ela cresceu como uma bola de neve e se perdeu o controle sobre ela. Professor, a gente viu que a sociedade não quis muito esses nomes tradicionais da política brasileira. Mas se falou muito em outsider. Nós tivemos muito outsiders. Bolsonaro não pode ser considerado um outsider. Nós temos muito falsos outsiders, né? Por exemplo, o Collor é um falso outsider. Ele fez aquele discurso todo, né, contra os marajás, mas ele mesmo vem de uma família muito tradicional de Alagoas, foi governador, né? Então a gente sabe que ele teve uma trajetória de uma oligarquia política. Então ele não tem nada de outsider, embora tenha feito um discurso um pouco de outsider. O próprio presidente Lula, ele já era um líder sindical, já tinha sido deputado, né? Então ele já tinha tido acesso ao sistema político. Ele não era, entre aspas, um novato quando concorreu. Quando ele foi eleito, já era a quarta eleição dele, 89, 94, 98, e foi eleito em 2002. Então também não era um novato, né? No caso do Bolsonaro, ele tem um discurso de outsider, como o Collor tinha, mas na prática, uma pessoa que já está no quarto ou quinto, já tem uns 5 mandatos aí pela frente, não tem nada de outsider, né? 5, 6 mandatos. Então, ele tem um discurso do outsider, né? Mas, na verdade, ele conhece muito bem como funciona o sistema político. Em função das pesquisas, da realidade das pesquisas que nós conhecemos, o senhor diria que Bolsonaro já estaria eleito? Bom, eu sigo a filosofia mineira nesse ponto, né? A melhor pesquisa são as urnas, né? Então a gente tem que esperar até domingo realmente. Há uma folga, uma certa folga nas pesquisas. Houve um problema muito grave, existe esse problema não só no Brasil, em outros países também, no caso do Brasil mais grave, da incapacidade das pesquisas de realmente refletirem a opinião pública. No Brasil, o primeiro turno foi um vexame o que aconteceu com os grandes institutos. Aliás, os institutos de pesquisa estão em xeque. Estão em xeque. Os grandes e tradicionais. Há novos institutos, na minha opinião, fazendo um bom trabalho. O Paraná Pesquisas, por exemplo, está fazendo um excelente trabalho, na minha opinião. O FSB... O BTG... o BTG Pactual financia o FSB, né? O FSB, que tem uma filial grande aqui em Brasília, também se aproximaram dos resultados. O próprio IPESP também teve um bom desempenho. Mas aqueles institutos que a gente já conhecia, né, que são os institutos mais antigos, foi realmente um desastre completo. Para dar nome aos bois, o Ibope e a Datafolha, eles erraram muito. Agora, professor, pelo seu lado de cientista político, o senhor está diante de 2 jornalistas. Mas o papel da imprensa, nesse momento, também está sendo muito questionado. Como é que o senhor analisa? Eu diria que a grande imprensa no Brasil, sem citar nomes agora, ela perdeu completamente a ética, perdeu completamente o limite. Tem jornais no Brasil, não precisamos citar o nome, que podem virar até jornal oficial de partido político, se desejarem, porque já estão atuando como tal, né? Que não é da nossa tradição. Isso é um pouco a tradição italiana, né? Então o Partido Comunista Italiano tinha o seu jornal, os conservadores tinham o seu e tal, e nós nunca tivemos isso aqui. A gente seguiu mais a linha britânica, né, e norte-americana, que os jornais são mais ou menos independentes. Tem uma preferência política, né? Mas se mantinham, tinha uma certa... Mas agora ficou escancarado, né, demais. professor? Foi realmente... Nós temos a tendência de perenizar a nossa democracia. Né? Isso coloca questionamentos na democracia. Né? Desculpe. Isso acha que, assim, é legítimo a ideologia num profissional, né, jornalista como nós, manifestarem suas posições? Eu penso que não. Eu acho que é natural o jornal ter uma linha editorial. Isso é tranquilo. Então, se eu quero montar um jornal conservador, eu monto. Se eu quero montar um jornal liberal, eu monto. Se eu quero montar um jornal socialista, é um direito meu. Mas, isso por um lado. Por outro lado, penso eu que os profissionais que vão trabalhar nesse jornal, eles têm um compromisso com a ética e com a verdade. Que com o cidadão. Oi? E como cidadão. Nem fala, além disso, né, digo assim, além de cidadão, né, como profissional, eles têm um código de ética da profissão. Da mesma forma que o médico. Imagine um médico mentindo para o seu paciente. Seria aceitável? Não, não é. O jornalismo também não é. Então, os jornais, a partir do momento que os jornais fazem uma opção política, uma linha política, até aí, normal. Mas aí, quando você passa a publicar notícias verdadeiras ou falsas, ou então fake news, ou então notícias que você não tem a comprovação das fontes, notícias que são baseadas apenas no próprio jornal, ou numa jornalista do jornal que é filiada ao partido político, que o jornal pediu para ela fazer uma notícia falsa, eu acho que isso aí tem que ter uma responsabilização. Na ética do jornalismo, né, o primeiro compromisso do jornalista é com o cidadão.
Agora, isso aí, o Brasil nessa eleição foi perdido. Pois é, isso se estendeu também para um envolvimento político do Supremo Tribunal Federal, que está em xeque agora. Exatamente. Eu diria que nessa eleição agora de 2018, a gente perdeu todos os parâmetros, todos os limites. Eu acho que a gente vai precisar, independente de questão partidária, eu acho que a gente vai precisar de um grande movimento ético no Brasil, porque realmente tudo saiu do controle. Talvez isso até tenha um paradoxo, né? Como o século XXI se caracteriza pela democratização da mídia, qualquer pessoa na sua própria casa, ela pode fazer um vídeo e pode postar no Facebook ou no LinkedIn ou no lugar que ela quiser, nas redes sociais, né? Então aquele vídeo, a partir do momento que ela coloca na sua página e ela compartilha, ela perde o controle sobre o vídeo. Com certeza. Se o vídeo for falso ou for mal intencionado, você já não tem mais controle a partir do segundo compartilhamento, concorda? É o travesseiro de penas jogado no vento. Exatamente, aquela história tradicional do travesseiro de gansos, né, que foi jogado da torre nas ruas, como é que você pega as penas de volta? Então, eu acho que isso é importante, eu acho que a gente vai ter essa discussão depois da eleição, independente de resultado, como é que você responsabiliza aquele militar que fez aquela denúncia contra... Né? Eu não sei se ele existe sequer, se ele é uma pessoa real, ou se criou-se aquele nome, eu não tenho a menor ideia. Mas ele foi identificado ontem, ele existe, é verídico, e fez uma tremenda besteira. Fez. E aí eu penso que a partir do ano que vem, no Brasil, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Qual é o tipo de penalidade para isso, né? Porque como as mídias sociais e as redes sociais são muito novas no Brasil, com essa finalidade, elas existiam mais no plano pessoal. Sim, elas nunca foram usadas com tanta agressividade. Inclusive, mesmo na eleição de 2016, por exemplo, a gente vê que elas não tiveram esse impacto que tiveram esse ano. Tá certo. Professor, nós vamos fazer mais um breve intervalo e depois nós gostaríamos de situar esse momento pré-eleitoral, esse acirramento das posições, e se o senhor tem algum temor de que alguma coisa possa acontecer daqui até domingo. Nós já voltamos. Retomamos a nossa entrevista com o professor e cientista político Ricardo Caldas. Professor, há um acirramento já perceptível, constatado, declarado. O senhor tem algum temor, o senhor tem alguma expectativa de que alguma coisa mais grave do que já aconteceu, que é uma facada num candidato, daqui até domingo? Sim, como os ânimos realmente estão muito acirrados, como a gente falou,
pode haver fatos assim provocados, né? Assim, novas fake news ou então provocações ou até mesmo simulações. Como um lado teve de fato um atentado, isso é real, é fato, pode ser que o outro lado também queira ter o seu atentado para equilibrar ter a sua vítima. Ser a sua vítima. Então isso é preocupante, porque você sai do debate eleitoral para questões de rua. Então, a campanha está sendo realmente debatida na rua no mau sentido, não no sentido dos debates de ideias, mas quase que nos debates até físicos, né? Violência física, né? E isso é lamentável, né? Outro dia eu estava conversando com um líder sindical e ele estava justamente dizendo isso. O Brasil tinha já ultrapassado pela questão de disputas sindicais na base da violência e nos últimos 10, 15 anos ela voltou. Então, hoje você está tendo disputa na área sindical na base do cacetete. O Supremo Tribunal, o senhor não acha que ele excede um pouco mais nas suas atividades, nas suas funções? Na minha opinião, completamente. Eu penso que a gente também vai ter que discutir isso, ministros dando pareceres sobre temas que eles vão relatar, ministros participando de seminários, adiantando votos de futuros processos, ministros debatendo publicamente temas que ainda estão em curso dentro do Supremo. Tem que haver um limite sobre isso. Antigamente, os ministros do Supremo só apareciam nas telas em quadra-óleo, né? Agora eles estão em todos os canais de TV debatendo assuntos que eles vão julgar. Quer dizer, eles já estão antecipando publicamente o voto, quer dizer, eles estão acabando por se comprometer. Porque se você anuncia publicamente o voto de um assunto que você vai julgar, então você já é uma pessoa comprometida. Então você tem que se declarar impedido, porque você já anunciou o voto antes. E esse comprometimento... Isso é para concluir. E tem casos de ministros, é um outro caso extremo também que tem que ser discutido, de ministros que estão julgando os casos cuja esposa faz parte de um escritório de advocacia de uma das partes e não se considera impedido. Se o Supremo quiser ser mais conhecido perante a população, esse não foi o melhor modo. Não, então a gente tem que repensar isso também e o Supremo também tem que fazer uma autocrítica. Né? Então, em razão disso, teria surgido essa crítica, porque quando você toma um lado, você está sujeito à crítica do outro. Exatamente. E aí pedir o fechamento do Supremo foi um passo só, né? Eu diria que isso faz parte também do discurso político. Sim. Nós tivemos essa declaração dos dois lados. Dos dois lados. Tanto no lado dos deputados, inclusive do Partido dos Trabalhadores, né? Um dos deputados me foge. O Vadir Damus. Obrigado. E o Zé Dirceu, que pregou o golpe. O Vadir Damus tomar o poder. Defendendo abertamente o fechamento do Supremo. O Zé Dirceu dizendo que já estava a um passo de tomar o poder, que não era via eleições. E a gente teve agora essa infeliz declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, num outro contexto, mas enfim, ela foi retirada do contexto que ele falou, mas é uma declaração infeliz de qualquer maneira. Então, eu penso que todo mundo, a partir do ano que vem, vai ter que botar as barbas de molho. E eu penso que o ideal talvez realmente seja um código de ética para cada profissão, para os jornalistas, para os ministros, para os professores também. A minha categoria não está de fora disso. Professores fazendo campanha abertamente em sala de aula é um completo desrespeito aos alunos e à profissão. Vamos falar um pouco das urnas. Como é que isso vê essa questão das urnas? Todo mundo está dizendo que, quer dizer, tem muita gente falando, aliás, dos dois lados. O medo. Né, que tem um medo, um receio muito grande das urnas não terem muita qualidade, sabe, na aferição do resultado. Já houve uma declaração recente, né, da presidente ministra Rosa Weber declarando que as urnas são confiáveis, ela trouxe auditores dizendo que elas são passíveis de auditoria, etc. Mas, quando nós tivemos um caso concreto, que foi 2014, e um dos candidatos pediu a recontagem, pediu auditoria, ela foi negada. Então, eu não tenho confiança nas urnas por um motivo muito simples. Elas foram feitas por seres humanos e os seres humanos são falíveis. Se o ser humano é falível, por que uma máquina feita pelo ser humano não poderia ser falível também? Então, eu penso que a gente tem que realmente rediscutir a questão da urna, do voto impresso. Eu sei que ela gera um custo adicional, eu sei que ela é mais trabalhosa, mas eu penso que a gente tem que dar uma satisfação ao cidadão, sim. E o cidadão, na minha opinião, ele merece uma auditoria e merece o sentimento de que o voto dele não está sendo manipulado por nenhuma das partes, como foi, na minha opinião, em 2014, porque eu tive relatos de pessoas que, quando foram votar, não conseguiram. E não foi nenhum caso isolado, foram vários casos. Que é o que está acontecendo agora. Professor, já aconteceu no Brasil no primeiro turno. Já aconteceu no primeiro turno. Sim. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Olha, o convite já está feito. Dia
30, 31. Nós queremos tê-lo aqui, assim como estamos fazendo de público convite ao professor David Flecha. Ótimo. Para nós termos os dois, na minha opinião, grandes analistas, cientistas políticos, para a gente ver, analisar o resultado dessas eleições. Muito obrigado, professor. O professor Flecha é a nossa referência. Com certeza. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, bom voto e amanhã nós estaremos de volta com mais um Direto de Brasília. Até mais.